Glórias ao nosso Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e assim convidar o irmão para se colocar em pé. Amém. Aleluia. É maravilhoso estar aqui mais uma vez e é bom ver o irmão. Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele, é bom te ter aqui junto. Como é bom. Glória a nosso Deus. Que maravilha. Vamos juntos como igreja exaltar o nosso Deus e levantar as nossas vozes como forma de exaltar quem Ele é, de exaltar a sua grandeza. Amém? Podemos juntos dar glórias ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor, digno de toda adoração, de todo louvor. Te honramos, Senhor, te honramos, Tu és digno de tudo, Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. E junto com a sua igreja queremos te exaltar. Mais uma vez, podemos dar glórias ao Senhor? Aleluia. Exaltar. Um só corpo, um só Deus, milagres, maravilha, e a tua glória enche o templo. Erguemos nossos olhos, levantamos nossa voz, bendizemos ao Rei das Nações. Hosana. Oh, levanta sua voz. Hosana. Oh, yeah. Teu fogo, tua glória, teu Espírito, teu poder. Nos prostramos diante do Cordeiro que venceu. Sim. Assentado no trono, rodeado de anjos, o teu nome é adorado, é temido em louvores. Hosana, oh yeah, Hosana. Levanta sua voz. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, a sua igreja te adora. Exaltamos, Hosana das alturas, a ti, Jesus. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo
adoração, Senhor. A Ti, Jesus. Aleluia. Oh. Nas alturas, Senhor, Te adoramos. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Rendemos glórias a Ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a Ele a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
sempre. Amém. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a sempre. Amém. E damos glória ao Senhor. Glória a Ele a glória. Damos glória eternamente, eternamente. Tu és digno, oh, Senhor. Para sempre, Amém. glórias ao Senhor. A Ele a Glórias a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Te damos glória. Pra sempre. Amém. Por dele. Pra sempre. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Oh, profundidade das riquezas, tanto do saber como do conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha o restituído. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Senhor, a isso nós clamamos. Eternamente, glória a ti, Senhor. Eternamente cantamos glórias, 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 porque tu és digno. E tudo, Senhor, tudo é feito por meio de ti, Senhor. E juntos podemos exaltar o Senhor. Podemos exaltar o Senhor, a Ele a glória. Te damos glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Porque Ele vive, eu posso ver. Porque Ele vive, porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive porque Ele vive. Posso crer, Posso crer no ar, Porque Ele vive, porque Ele vive. temor não há, Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele Temor não há. E eu pensei, mas eu venci. eu sei que a minha vida do meu Jesus que vive já. Damos glória, Senhor, em todo tempo. Te damos Glória a ti, glória. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Você pode dizer para o seu irmão, porque Ele vive, podemos criar no amanhã. Então, hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, encerrando aquilo que é a nossa série que nós viemos seguindo desde novembro. Nós viemos falando das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você se lembra de alguma característica? Uma vez a outra vou pedir para você interagir comigo, né? Qual é a característica que você se lembra? Temor a Deus, essa é a principal e foi a primeira. Uma igreja, para nós vermos que ela está cheia do Espírito Santo, ela tem que ser temente a Deus. As outras não vamos falar muito, mas qual é ela que você se lembra? Uma característica, vamos, me ajuda. Aquela da semana passada, que o irmão Alegre estava nos abençoando aqui. Não percebi? Espírito gracioso. Antes disso falamos de que a igreja cheia do Espírito Santo faz o quê? Testemunha a obediência. Então nós fomos sendo abençoados para poder ver como é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se comporta. Quais são as características? Na cidade onde eu estou, quando nós iniciamos com essa série, eu dizia assim, nós estamos numa cidade com um mover, vou chamar de um mover duvidoso do Espírito Santo. Que as pessoas, na minha cidade, elas pensam que uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que você cai todos os domingos. Pensam assim. Me lembro uma vez nós termos recebido alguém, veio visitar, no final do culto falou com a pessoa que lhe convidou, disse, vossa igreja é fantástica, louvor fantástico, a palavra fantástica, mas falta uma coisa. Não há manifestação do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está querendo dizer, as pessoas não caíram. E como a palavra é fantástica, se não há mover do Espírito Santo? Então, eu acho que essas mensagens que nós trouxemos, elas nos ajudaram a perceber, porque tenho certeza que não se cai só no chimoio, e aqui está-se a cair também. Então, vamos perceber que o Espírito Santo ele vai se manifestando de diferentes maneiras. E as mensagens que vemos, elas trazem uma característica, ou são as características do mover do Espírito Santo dentro da igreja. E a última característica que queremos compartilhar nessa manhã é que essa igreja, que ela tem o Espírito Santo lá, ela é dedicada ao ministério. Ela dedica-se, ela entrega-se. Então, abre a sua Bíblia. No livro de Mateus. Esse é o livro mais famoso para mim.
Se não é o mais famoso, é o livro que mais gosto na Bíblia. Mateus capítulo de número 28. Leia comigo os versículos do número 18 até o versículo 20. Mateus capítulo de número 28, versículos 18 até o 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo quanto... Repito, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho dito. E saibam que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abra também em Atos. Atos capítulo do número 2. Esse é o nosso livro do ano. Atos capítulo do número 2, vamos ler o versículo do número 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Noutras traduções vem que e dedicavam-se na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Senhor, queremos nessa manhã chegar na sua presença. Queremos pedir que o seu Espírito Santo possa falar conosco. Ensina-nos, Senhor, essa palavra. Ensina-nos a sermos dedicados no ministério, Senhor Jesus, o ministério que tu nos dás. Queremos deixar essa celebração em suas mãos, pedindo que o Senhor possa falar na vida e no coração de cada um, no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz: aleluia. Antes de entrarmos na palavra que lemos, deixa eu trazer um pouquinho essas duas palavras, dedicar-se e ministério. A palavra ministério, ela significa cargo ou função, significa execução de uma tarefa, uma obra, uma atividade ou um trabalho. Quando falamos de ministério, estamos a falar de uma tarefa, estamos a falar de um trabalho, estamos a falar de uma obra, estamos a falar de uma função. De certeza que você já ouviu pela televisão o Ministério da Educação dentro do nosso país, que vai ser um ministério que vai velar pela educação no nosso país. Já ouviu falar de saúde, que vai velar pela saúde, de finanças, que vai velar pelas finanças dentro de determinada nação. Isso é o que ministério é. E dedicar-se significa devotar-se, significa entregar-se, significa sacrificar-se por uma causa. Então, se nós juntamos essas duas palavras, estamos dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é dedicada ao ministério. Estamos a dizer que se a igreja está cheia do Espírito Santo, ela vai se esforçar, ela vai se devotar, ela vai se entregar a uma obra. Ela vai se entregar à execução de uma função. E a palavra que lemos em Mateus, o último capítulo de Mateus, ele, nos versículos que lemos, ele dá uma função aos discípulos. Ele dá uma ordem aos discípulos. Diz que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto vão. Ele está dizendo que eu vos dou um ministério agora que vocês precisam cumprir. E este é o nosso
principal e maior ministério: sair e ir fazer discípulos. Você pode ter, talvez, outra função dentro do ministério no geral, dentro da igreja, pode ter uma função, mas a sua função principal é fazer discípulos. Quero que você avise o irmão que está perto de você. Diga a ele: tua função é fazer discípulos. Diga a ele: teu ministério é fazer discípulos. Independentemente do que você esteja fazendo, se você não faz para produzir discípulos, você está desempenhando um ministério, não aquele que o Senhor recomendou. Porque a recomendação de Deus, a recomendação de Jesus Cristo, é nós sairmos ao mundo para fazer discípulos. Eu estou dando aula, não me esqueço do meu ministério, que é fazer discípulos. E eu tenho de me dedicar a isso. Eu tenho de me esforçar a isso. Eu tenho de me entregar. Não, tem pessoas que realizam determinadas atividades, realizam determinados ministérios, mas não se entregam. Eles fazem porque provavelmente alguém disse que tem que fazer. Ele não está envolvido na causa. Ele está fazendo porque se pessoas estão fazendo, então eu tenho de fazer. A dedicação ao ministério, você não está fazendo porque o pastor disse que você tem que fazer. Você está fazendo porque Deus colocou isso no seu coração, porque essa ordem que nós vemos em Mateus, Jesus não está dando somente aqueles 11 que estão ali. Um já tinha saído na altura, né? Ele não estava dando somente a eles. Ele está dando a sua igreja hoje. Aquele que está aqui hoje tem que saber que o seu principal ministério é fazer discípulos. Então eu vou compartilhar nessa manhã 3 curtos pontos que vão nos ajudar a sabermos como me dedicar ao ministério dentro da congregação que eu estou inserido. E você deve ouvir também em alguns momentos, quando se fala de ministério, a se referir também nomes de uma congregação, a se referir uma igreja. Não estão errados também. Então, tendo como primeiro ponto o nosso maior ministério. Já vinha falando em Mateus 28, 19 até 20. Jesus Cristo esclarece o maior ministério. Ele está terminando o ministério dele, ele já fez a parte dele. Então, lembrar para você que quando Jesus Cristo começa, ele não começa com os 12 discípulos. Ele começa do zero. Ele começa pregando a palavra de Deus. Ele começa falando e começa dizendo: agora deixa as redes, deixa o peixe, que eu vou fazer você pescador de homens. É ali onde começa o ministério de Jesus Cristo, que dura por volta de 3 a 3 anos e meio. E ele termina o seu ministério colocando os discípulos, colocando aquelas pessoas que elegeram no seu ministério, dando-lhes o mesmo ministério. Ele está dizendo: vocês já são discípulos. Vocês já foram feitos discípulos. Agora é vossa vez de se levantarem. Uma coisa que me encoraja muito nessa missão que Jesus Cristo nos dá no nosso ministério é que ele começa dizendo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que quer dizer, se eu vou dentro do ministério, vou cumprir com o ministério que Jesus Cristo me dá, tenho que saber que eu não estou indo sem autoridade. Eu estou indo com a autoridade de Jesus Cristo. Eu fui dado essa autoridade. Brincava com um irmão durante a semana. Ele queria dar uma informação, um pedido ao pastor Osvaldo. Eu disse para ele, quando chegar lá, disse que tem um aval de pastor para que ele ia para falar com o pastor. Ele dizia: quando você falar isso, ele não vai me negar a isso. Porque eu tenho autoridade de falar com o pastor Osvaldo, então quando você for sobre esse assunto, é alguém que tem autoridade. E se nós não tivermos autoridade, ou se não fosse nos dada autoridade, nós não estaríamos aqui hoje. A pessoa que fez com que você sentasse aqui hoje, é porque essa pessoa recebeu a autoridade de Jesus Cristo. Recebeu a autoridade de Jesus Cristo
E a mesma autoridade você hoje tem. Pensamos que hoje fala-se muito, quando se fala de ministério dentro da igreja, quando se fala de ministro, as pessoas só estão reparando no pastor, porque o pastor é que é ministro, né? O pastor também gosta, não o nosso pastor aqui, né? Pastor no geral, os chamados homens de Deus, gostam de serem chamados ministros. Quando você chama ele de ministro, se sente provavelmente como ministro da educação, né? Que ele tem um higher level, tem um alto nível. Mas o ministério, ou o ministro, dentro da palavra de Deus, é um servo. E Jesus está dizendo, vão fazer discípulos, vão servir as pessoas, vão para o mundo fazer com que o meu nome seja conhecido. E essa missão é fazer discípulos. O nosso maior ministério é fazer discípulos. Eu tenho que me preocupar que onde eu falo com as pessoas, o que eu converso com as pessoas, seja algo que vai gerar novos discípulos. Se eu não estou a gerar novos discípulos, então eu não estou provavelmente fazendo o que Deus me enviou para fazer. Ele disse, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me lembro uma vez, ainda na minha adolescência, meu irmão pediu assim, peço para batizar essa água. Batizar água como? Não, batiza a água quente com a água fria. Eu descobri que ele estava dizendo, mistura a água quente com a água fria. E Jesus está dizendo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo o quê? Que você, que é novo discípulo, tem que ser misturado, tem que estar inserido dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós estamos inseridos aí, você e eu ficamos pessoas diferentes. Ficamos pessoas diferentes e aptos para o ministério. Tem pessoas que estão no ministério que não estão aptos para realizar o ministério. Me lembro quando, logo depois da tomada de posse do nosso presidente, quando nomeou os ministros, e íamos comentando. Se você não comentou, provavelmente não teve informação. Mas pessoas iam comentando que ministro Xixi não está no lugar certo. Ministro Xixi não está apto para aquela função. Ele não tem bagagem para aquela função. Por isso nós, para realizarmos esse ministério que Jesus Cristo nos dá, nós temos de estar cheios, nós temos de estar misturados, temos de estar inseridos dentro do Espírito Santo, temos de estar dentro daquilo que Jesus, Deus e Espírito Santo querem realizar em nossas vidas. Então batizem, esse é o nosso ministério. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem a obedecer tudo. Vou sublinhar a palavra tudo. E obedecer. Você e eu escolhemos o que queremos obedecer. Estou a mentir? Você e eu, Jesus está dizendo, ensine as pessoas a obedecerem tudo que eu ensinei, tudo que eu mandei. Mas muitas vezes nós escolhemos o que queremos obedecer. Essa área aqui, não quero obedecer a Deus, vou obedecer a Deus, vou ser o quê? Vou viver em abstinência sexual, vou obedecer a Deus nessa área, mas meu bolso, não vou obedecer a Deus com ele. Mas essa parte aqui, vou reservar ela para mim. Mas Jesus diz que nós devemos obedecer tudo que Ele nos ensinou. O que a palavra de Deus está ensinando você, você tem que obedecer. Lembrando que a igreja cheia do Espírito Santo, ela testemunha a obediência. O servo que não obedece, ele não tem como ser servo. O servo, ele deve ser obediente ao seu Senhor. Leia comigo em 2 de Timóteo.
Segunda carta de Timóteo, capítulo do número 4. Segunda carta de Timóteo, capítulo do número 4. Vamos ler o versículo 1 até ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo, quando escreve para Timóteo, está dizendo: Timóteo, você tem que exortar as pessoas. Você tem que ensinar as pessoas. Ensina a palavra de Deus. Seja um bom evangelista. Seja um bom professor da palavra de Deus. A razão pela qual nós temos de ensinar porque Jesus está dizendo: ensinem a obedecer. Se as pessoas não obedecerem, eles vão fazer o quê? Vão constituir doutores de falsas doutrinas, segundo Paulo, porque eles terão comichão nos seus ouvidos. Hoje nós temos pessoas que só querem ouvir a palavra de Deus daqueles versículos que lhes agradam. Se eu vier aqui pregando sobre bênçãos, que a sua vida será abençoada, que mesmo você, quando não trabalha, vai comprar um Vitz ainda essa semana, você vai aplaudir para mim, porque isso agrada aos teus ouvidos. Mas se eu vinha dizendo: arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo. Mas Jesus falou isso há muito tempo. Por que ainda esse reino está a demorar? Por quê? Porque nós estamos querendo ouvir sobre arrependimento. Quando vem alguém a nos exortar, a nos corrigir, começando: o pastor está a me colar demais. Mas Paulo disse que é para Timóteo: repreenda. Quer dizer para você, se alguém vem a te repreender, é porque essa pessoa te ama. Ele te ama. A repreensão, ela não é agradável no momento que nós ouvimos. Sabe o que quer dizer para você? Em 2005, eu tive conflitos na minha família e decidi que ia fugir da cidade e que provavelmente também ia fugir de Deus. Meu ponto de fuga era Chimoio. Que eu vou fugir para Chimoio, vou estudar no Instituto Agrário. Fiz exame de admissão. Não vou me gabar, mas na altura eu era muito bom em matemática. E o exame era português, matemática, biologia. Chumbei com matemática, aliás, a matemática, com 1.5. Acho que nunca vou me esquecer daquela nota. 1.5. Depois eu fui refletindo. Não é verdade. Acho que ali era 15. E falharam, colocaram uma vírgula ali no meio. Porque na minha mente eu era tão bom que não podia tirar 1.5. Mas antes do exame, eu fui repreendido que não era a melhor solução. Mesmo assim eu insisti. E chumbei com 1.5. Então, quando nós somos repreendidos, a pessoa está dizendo que o que você está fazendo não é o melhor para você. E Paulo diz para Timóteo: repreenda as pessoas, independentemente da sua idade. Na altura, Timóteo era
um jovem, provavelmente eu sou mais velho agora que Timóteo. E Paulo está dizendo, repreenda independentemente da sua idade. Se teu líder até mais novo de você, vem te repreender. E diz, glórias a Deus, meu líder me ama. Porque ele me repreende. Ele não quer que eu permaneça no erro. Então, no ensino há repreensão. No ensino há exortação. No ensino há demonstração. No ensino não serão todos momentos leves só. Porque a pessoa que está ensinando você quer que você se dedique ao ministério. Ponto número 2, meu chamado, meu ministério. Meu chamado, meu ministério. Sabe, Deus tem um chamado para cada um que está sentado aqui. Fora do nosso ministério, que é o maior ministério, que é nós fazermos discípulos, mas você tem um chamado específico. Que esse teu chamado específico vai ser o seu ministério. Leia comigo em Romanos. Romanos, capítulo do número 12. Vamos ler o versículo 6 até ao versículo do número 8. Romanos, capítulo do número 12, versículo 6 até ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo aqui está nos a dizer que se eu pessoalmente, o meu ministério, se Deus me deu um dom de profecia, que esse vai ser meu ministério específico, eu tenho de fazer isso segundo a medida da fé que Deus me deu. Se Deus me deu o dom de ensinar, eu tenho de me dedicar ao ensino. Hoje nós temos pessoas que não se dedicam na função que Deus lhes deu. Não se dedicam ao dom que têm. Somos às vezes assim, tão despachados. Me dedicar ao ensino vai significar o quê? Que eu vou me preparar antes de ir ensinar. Que eu vou saber qual é a responsabilidade que eu tenho no ensino. Que eu não vou ensinar alguém quando eu não estou preparado. Quem exerce misericórdia, a palavra de Deus diz que com alegria. Se é em repartir, também com alegria. Você não está se gabando que eu fiz isso, eu faço aquilo, mas você está fazendo porque Deus confiou você para fazer isso. Que essa é a função que Deus te deu. Ouvi alguém um dia dizendo, você sabe que Deus pode preparar você longos e muitos anos na sua vida para uma situação só de um dia. Ou para uma situação só de 2, 3, 4 horas. E Deus te preparar para isso. E eu tenho de me dedicar para saber as coisas que estão acontecendo, que as coisas não estão acontecendo por acidentes. Se Deus me deu um determinado dom, é porque Deus tem um propósito que Ele quer que se realize por meio de mim. E eu tenho de me dedicar a esse ministério que Deus me deu. Eu tenho de me entregar a esse ministério. Eu tenho de me entregar a essa causa. Então, o meu chamado é o meu ministério. Se Deus me chamou para ser pastor, eu tenho de me dedicar a isso. Se Deus me chamou para ser apóstolo, tenho que me dedicar a isso. Se Deus me chamou para repartir, eu tenho de ser dedicado a isso. Se Ele me chamou para mostrar misericórdia às pessoas, compaixão às pessoas, eu tenho de fazer isso, porque Deus colocou isso em meu coração.
E a palavra de Deus diz que temos dons diferentes. E tendo dons diferentes, ajuda o crescimento da igreja. Porque o que você não pode fazer, eu posso fazer. O que eu não consigo fazer, você pode fazer. E juntos temos de nos dedicar. Não deixar as coisas. Eu digo sempre que é fácil pessoas pensarem assim: não, essa é a função do pastor. Isso é o pastor que vai fazer. Isso é meu líder que vai fazer. Isso é fulano de xixi que vai fazer. Nós precisamos um evangelista dentro da igreja para fazer discípulos. Mas Jesus disse o quê? Vão. Todos vão fazer discípulos. Apesar de que Ele vai nos dar dons diferentes, né? Eu conheci alguém aqui dentro do nosso ministério. A bater com o pé no chão, que não quer ser líder de célula porque ele está a servir no grupo coral, é só ali. Diz, não, irmão, Deus nos chamou para o quê? Para fazer discípulos. E você vai fazer discípulos. A estratégia que Deus nos deu para fazer discípulos é através da célula. É lá onde você vai ser feito discípulo. É lá onde você vai fazer discípulos, vai ensinar as pessoas. Então, dedique-se ao ensino, dedique-se ao seu chamado. Ponto número 3, cumprindo com o nosso ministério. Abra em 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo de número 4. Nós lemos esse capítulo há pouco tempo. Versículo 5 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, sê sobrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No versículo 5, a última parte, Paulo diz: cumpre com o teu ministério. Timóteo, cumpre com o teu ministério, seja sábio. Sofre as aflições, mas não pare de cumprir com o seu ministério porque você está passando aflições. Não pare de ser um bom evangelista, não pare de ser alguém que ensina a palavra de Deus porque você está aflito. Esse é o teu ministério. Não se importa, lembre-se que os versículos anteriores, Paulo está dizendo que há de chegar o tempo em que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, vão ter comichão nos ouvidos e vão constituir seus próprios doutores, mas você, mesmo com isso, cumpre com o seu ministério. Não imite, em outras palavras que Paulo está falando para Timóteo, não imite, não siga o que o mundo está fazendo. Você pode pensar assim, para aqueles que são líderes principalmente, né? Você há de ficar anos e anos construindo o seu ministério, discipulando pessoas, ensinando a palavra de Deus. Com 40, 50, 100 pessoas. E há de vir alguém num único culto de profecia, de milagres, de quedas, 3.000 pessoas no primeiro culto. E você começa pensando, talvez se eu mudasse para aquela linhagem, talvez se eu entrasse naquela posição. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: seja um bom evangelista, cumpre com a sua missão. E lá embaixo ele encoraja, dizendo que eu terminei a minha carreira, eu terminei o meu ministério. Irmão, você tem que terminar o seu ministério. Tem que terminar bem o seu ministério. Paulo diz que eu combati o bom combate, porque ele não se desviou daquele que era ministério que Jesus Cristo, que Deus colocou no coração de Paulo. Você não está se desviando. Você não está seguindo as ondas do mar. Você não está seguindo multidão. Será que você é firme no chamado que Deus colocou em você?
Para eu ser firme, eu tenho que me dedicar a esse ministério que Deus me deu. E Paulo vem muito encorajador para Timóteo. Cumpre com a sua missão. Seja sábio em tudo. Sofra as aflições, mas não te deixes levar pelas fábulas do mundo. Irmão, pessoas estão se desviando com as fábulas desse mundo. Pessoas estão deixando a dedicação do Evangelho, a dedicação do seu ministério, porque estão seguindo fábulas. Estão seguindo palavras desviadoras. Estão a seguir pessoas desviadas. Estão a seguir pessoas desviadas. E você vai ser desviado assim. Mantenha a sua fé. Coloquem os seus olhos. A palavra diz assim em Hebreus. Tenhamos os nossos olhos postos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O ministério que você tem não é seu. O ministério que você tem pertence a Jesus Cristo. E Ele quer que você tenha os olhos postos nele. Tenha a sua visão colocada em Jesus Cristo. Tenha a sua esperança colocada em Jesus Cristo. Sabendo que o que eu estou a fazer, eu não estou a fazer por mim. Eu não estou a fazer para a minha fama. Não estou a fazer para a minha fama. Para aqueles que são líderes de célula, são supervisores, são pastores. Digo para você, agrada o coração saber que você tem muitos membros na célula. Agrada o coração saber que tua zona está a crescer. E é muito bom ter agrado no coração. Mas tenha cuidado para você não seguir fábulas, para você não se desviar por causa do sucesso. Cumpre com o teu ministério. Timóteo, cumpre com o seu ministério. Foque-se no ministério. Dedique-se no ministério. Dedique-se na missão que Deus colocou em você. Isso é característica que o Espírito Santo dá. Se o Espírito é que me deu, se o Espírito Santo é que me orientou, então eu não vou pular de qualquer maneira. Então Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar dessa causa. Ele vai cuidar do serviço que Ele me deu. A obra não é nossa. A obra é dele. E Ele quer que aquelas pessoas que Ele confiou essa obra sejam dedicadas ao ministério. Não seja despachado. Vira para a irmã, diga para ele, não seja despachado. Diga para ele, seja dedicado. Diga a ele, exerce seu ministério com alegria. Amém? Seja alegre, seja forte. Seja forte. Seja forte, porque existe um propósito. A palavra de Deus diz que nada Deus vai realizar sem propósito. Ele tem propósito. Ele quer que as nações sejam alcançadas. E esse é nosso ministério, para que as nações sejam alcançadas. Para terminar mesmo, quero que voltemos para Mateus. Volta para Mateus 28. Mateus 28. Leia o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vão fazer discípulos de todas as nações. Essa é sua missão. Esse é teu ministério. Esse é nosso ministério. Você está sentado aqui para poder fazer discípulos. Amém? Podemos adorar ao nosso Deus nessa manhã? Quero que você se coloque em pé. E ora nessa manhã. Talvez você não saiba especificamente qual é o ministério que Deus está colocando no seu coração. Qual é a visão que Deus está colocando no seu coração? Qual é o propósito da sua vida? O que Ele está querendo que você realize pessoalmente? Peça a Ele. A palavra de Deus diz que se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai vos dar. Se você não sabe o que fazer, peça a Deus que Ele vai te dizer o que fazer. Se você tem dificuldades em se enquadrar dentro do ministério onde Deus te colocou, peça a Ele que te ajude. E você faz isso nessa manhã. Você faz isso nessa manhã, agora. Deus, queremos chegar na sua presença. Queremos dizer, Deus, nós somos gratos pelo ministério que o Senhor colocou em nossa vida. Pelo ministério que o Senhor colocou em nossos corações. Somos gratos, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que temos de fazer discípulos, de ensinar as pessoas a obedecerem tudo aquilo que o Senhor ensinou. Ajuda a sua igreja, Senhor, a se devotar. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a nos entregarmos a essa causa, a nos dedicarmos ao Evangelho, a deixarmos tudo para trás, a não ligarmos para o sofrimento, a suportarmos as aflições. Porque essa é a sua recomendação, Senhor. Suporta todas as aflições. Suporta as aflições, cumpre com o seu ministério. Cumpre com a palavra que foi colocada em você. Essa manhã queremos dizer, Senhor, nós nos entregamos. Nos entregamos, ó Deus. E use-nos segundo a sua vontade. Use-nos segundo o seu prazer, ó Senhor. E nós respondemos sim ao chamado que o Senhor está colocando. Ao chamado que o Senhor está colocando em nossos corações, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tu tens feito. E obrigado pelas coisas que o Senhor vai fazer. Obrigado por cada alma salva, Senhor. E obrigado por cada alma que o Senhor vai salvar dentro desse ministério. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Porque não há outro que se compare a ti. Aleluia. Se enfaixando, fraturado, ou lavando os seus pés. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, te amando um ao outro, mesmo quando não concordamos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Em riqueza ou em pobreza, te servirei igual. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Da montanha ou no vale,
aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo. Antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo. Se a verdade corta como espada, mesmo assim eu pregarei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se por isso me rejeitem, eu te obedecerei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo, Deus. E quando entrar em sua glória, me alegrarei por escolher dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Servo bom e fiel, vivo pra te ouvir dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo. E se em mim há teu amor, minha vida mostre o quanto te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim, pois te amo, te amo, Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor,
eu te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim. Eu te amo, te amo. Se envia teu amor, minha vida Mostre o quanto te amo, te amo. E antes de me perguntar, a resposta será sim. Pois te amo, te amo. Se em mim ao teu amor, minha vida mostre o quanto te amo. Eu te amo, Senhor. E antes de me perguntar, a resposta será sim. Pois te tens o meu sim, amo, Senhor. te amo, com Glória ao nosso Deus. Que essa seja a nossa resposta. Dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, amém? Glória ao nosso Deus. Gostaria assim de desejar ao irmão uma ótima semana e continuamos juntos na paz do Senhor, amém?